patrimonial e real. O balanço de 2011, ele não representa a realidade da FEB, por causa daqueles defeitos todos que nós já apontamos. Então ele fala uma coisa, mas na realidade é outra. Certo? Então vejam, todo balanço tem um lado que é o ativo e outro lado que é o passivo. O lado do ativo representa o conjunto de todos os bens e direitos de qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer pessoa. Né? No ativo, ela vai colocar lá todos os bens e seus direitos. Aí ela coloca do seu outro lado, do lado passivo, as suas obrigações. E ela vai fazer aquela conta aritmética, né? Tirar o passivo do ativo e o que sobrar vai ser aquilo que realmente ela tem, que nós chamamos em contabilidade de patrimônio líquido. No caso de entidades sem fins lucrativos, chamado de patrimônio social. Mas o nome mais consagrado é patrimônio líquido. Então, o balanço de 2011, com todas aquelas imperfeições que eu já apontei, apresentava esses números aí. Ativo, bens mais direitos, 76 milhões. Passivo, dívidas de 5 milhões e patrimônio líquido de 71 milhões. Veja, por que as dívidas ali são apenas 5 milhões? Porque lá não constam a dívida tributária de 51 milhões, não constam as dívidas trabalhistas de mais 5, 6 milhões, não constam provisões para devedores duvidosos. Então, a dívida é de 5 milhões e o patrimônio líquido é de 71 milhões, que é a diferença. Isso dá a ideia de que a FEB, então, estava numa situação extraordinária, muito boa. Mas era a realidade? Não era a realidade. Quando você coloca as dívidas aí, você vai ver que o patrimônio vai diminuir, o patrimônio líquido vai diminuir, porque é uma questão de aritmética, né? O total aqui do passivo tem que ser igual ao total do ativo. Então, 76 milhões menos as dívidas vai dar o patrimônio líquido. Se eu aumento as dívidas, o patrimônio líquido vai diminuir. Uma questão de aritmética. Bom, diante dessa situação, nós fizemos os ajustes, já começamos a fazer os ajustes em 2012. Começamos a fazer, não terminamos até hoje, né, mas tomamos medidas importantes já em 2012. E estamos caminhando no sentido de ajustar. A primeira medida, apuração dos saldos reais de todas as contas. Então, apurando, estamos tentando, não terminamos ainda, mas tentando apurar os saldos reais de todas as contas. Por exemplo, na parte do ativo permanente, né? Os valores registrados dos imóveis da FEB naquela época eram valores que não representavam a realidade. Na verdade, os imóveis da FEB valiam muito mais do que estavam registrados. Isso era um fato, isso ocasionou uma variação positiva, muito boa para a FEB. Na verdade, o ativo dela era maior do que estava registrado. Tá certo? Reavaliação do ativo permanente. No caso dos imóveis, que eu estou acabando de dizer, que fizemos uma reavaliação dos imóveis e verificamos que eles valiam muito mais do que estavam registrados. Por outro lado, aquela conta que eu disse lá, que havia 12 milhões de disponibilidades de dinheiro em caixa, verificamos que não havia era nada, né? Praticamente nada. Então, aí ajustamos ao valor correto. Fizemos o reconhecimento, ou seja, o lançamento na contabilidade das dívidas tributárias e previdenciárias de 51 milhões. Fizemos o reconhecimento das dívidas relativas aos dissídios não pagos de mais 6 milhões, o que deu um total das dívidas reconhecidas de 57 milhões. Ora, em 2011, o total de dívidas reconhecidas foi de 5 milhões. Então, de 5 milhões, na verdade, passou para 57 milhões. Veja só que diferença. E isso, então, ocasionou uma redução no patrimônio líquido de 42 milhões.
aquilo que era 71 milhões foi reduzido em 42 milhões. Pode passar, Luciene. Então, como é que ficou o balanço de 2012 agora, né? O balanço de 2012. Total do ativo, bens mais direitos, 90 milhões. Houve um acréscimo, então, porque era 76 milhões, né? Houve um acréscimo, foi para 90 milhões. No passivo, nós reconhecemos as dívidas e de 5 milhões foi para 60 milhões de dívidas. Consequentemente, o patrimônio líquido foi reduzido para 30 milhões. Então, esse balanço de 2012 representa a realidade da FEB em 31 de 12 de 2012. Certo? Ainda ajustes a ser feitos estão sendo feitos, mas ele já está muito mais aproximado da realidade do que o de 2011, que não representava nada, na verdade, né? Então, pode passar. Outra coisa, a partir daí, de 2012, nós passamos então a reconhecer as dívidas. As dívidas tributárias que não foram pagas foram aumentadas, porque tem juros, correção monetária, etc. Então, isso aumentou o valor das dívidas. E se aumentou o valor das dívidas, reduziu o valor do patrimônio líquido. Então, o balanço patrimonial de 2013, no ativo, é de 92 milhões, e no passivo, nós temos as dívidas em 72 milhões, quer dizer, houve um acréscimo nas dívidas, porque não foram pagas, e uma diminuição do patrimônio líquido. Lembrando o seguinte, que o dia que esse patrimônio líquido aqui chegar a zero, o que isso significa? O que significa quando esse patrimônio líquido chegar a zero? Significa que todo o patrimônio que a FEB tem, imóveis, máquinas, equipamentos, não serão suficientes, o patrimônio não será suficiente para pagar as suas dívidas. É isso que significa. Então, o que tem que ser feito? Nós temos que estancar essa redução do patrimônio líquido. Nós temos que estancar isso, não podemos permitir que continue evoluindo dessa forma, porque vai chegar a negativo logo, logo. Isso nós constatamos durante o ano de 2013 e fizemos aí toda uma movimentação no sentido de estancar essa tendência, né? E reverter, na verdade, até reverter essa tendência, para que a FEB deixasse de perder patrimônio líquido. Tá certo? Pode passar, por favor. Bom, ajuste para o ano de 2014. Primeiro ajuste, a necessidade de pagamento em dia das contribuições previdenciárias patronais. Né? Porque aquela dívida tributária previdenciária, se ela não é paga, ela aumenta, evidentemente. Aumentando, vai reduzir o patrimônio líquido. Certo? Então, para estancar aquela tendência de queda, de aumento da dívida, nós temos que pagar as contribuições. Temos que pagar os tributos. Não há outra solução. Aliás, aí, temos que ressaltar duas medidas importantes. Uma, a tentativa de adesão ao PROIES, que é o Programa de Incentivo às Instituições de Ensino Superior, que permite o parcelamento da dívida em até 180 meses e o pagamento de cada parcela com até 90% em bolsa de estudo. Nós estamos tentando fazer essa adesão desde o final de 2012. Mas o ano passado, no final do ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional indeferiu o nosso pedido e a gente está lutando com isso até hoje. Felizmente, agora, nesse mês, foi publicada uma nova lei que reabre a possibilidade de adesão, né? Então, estamos nos preparando para novamente pleitear essa adesão ao PROIES. Isso é fundamental para a FEB, porque resolve a questão da dívida da FEB. Resolve
parcelando, né, em até 180 meses, em até 15 anos. Então nós iremos resolver, se Deus quiser, o nosso passado. Mas e o futuro? O futuro esperamos resolver com os SEBAS. SEBAS é o Certificado de Filantropia, de entidade filantrópica. Fizemos todas as gestões, inclusive técnicas e políticas, e nos foi prometido em Brasília que o nosso processo será analisado no primeiro trimestre de 2015. E nós esperamos que lá então seja deferido. Havendo deferimento do SEBAS, Certificado de Entidade Filantrópica, nós passaremos a usufruir de uma isenção das contribuições previdenciárias patronais, que representam cerca de R$600 mil por mês hoje para a FEB. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que pagar religiosamente essas contribuições, sob condição de não aprovação do próprio SEBAS, porque o SEBAS não será emitido se a FEB estiver inadimplente, assim como o PROIES não será deferido se a FEB também estiver inadimplente, assim como a CND, certidão negativa de débitos, não será emitida se a FEB estiver inadimplente, e com isso o FIES não será liberado, FIES que representa hoje quase 30% do total da receita da FEB. Então o FIES não será liberado se a FEB estiver inadimplente. Então, esses ajustes têm que ser feitos, tinham que ser feitos obrigatoriamente, não havia outra saída. E para fazer esses ajustes, nós fizemos aqui uma campanha memorável, né? Os conselheiros que participaram disso hão de se recordar, mas desde o final do ano passado, nós enfrentamos uma turbulência muito grande, né? Fizemos assembleias com os professores e funcionários, mostrando essa realidade, né? E mostrando que a FEB não podia deixar de tomar as providências. Não havia como, e nem essa era a intenção, de empurrar com a barriga o problema. Não havia condição. A questão era resolver o problema. E para resolver, nós tivemos então que propor a celebração de um acordo coletivo com os professores e com os funcionários, que implicou em redução de 7% do valor da remuneração, além de outras medidas importantes que foram tomadas. Isso foi muito importante para a FEB. E hoje nós vamos ver as consequências desse ajuste que foi feito. E se não tivéssemos feito, certamente hoje estaríamos numa situação de praticamente engessamento da FEB, e não sei até quais seriam as consequências, se não de parar, né? Porque sem a CND não há como a FEB funcionar, né? Então, o ajuste foi feito, os ajustes foram feitos com a participação de toda a comunidade acadêmica, né? Nós criamos uma comissão chamada COGEF, Comissão de Acompanhamento da Gestão Econômica e Financeira da FEB, que eu até quero, você não tem aí agora, né, a relação dos membros da COGEF? Mas nós vamos passar novamente para todos os conselheiros, para que todos tomem conhecimento do trabalho extraordinário que foi feito pela COGEF, né? Que nos ajudou a entender todo esse problema, acompanhou, discutiu, e, enfim, hoje nós vamos ver o resultado positivo do trabalho da COGEF, né? Então, os ajustes que foram propostos e que conseguimos fazer, visavam o pagamento em dia das contribuições previdenciárias patronais, o pagamento em dia dos demais tributos e contribuições previdenciárias, o pagamento em dia dos parcelamentos das contribuições patronais do período, né, de junho de 2012 a janeiro de 2014. Isso aí representa mais ou menos um valor de